Fala comigo, bem-vindo a mais um vídeo da série Lean Safe, conhecendo o framework Safe e se preparando para a certificação. E hoje a gente vai estar falando sobre os 10 princípios Safe. Bora lá? Meu nome é Rafael Fontes, sou gestor de projetos e um entusiasta da cultura ágil. E hoje vou estar trazendo para vocês os 10 princípios Safe. O Safe apresenta 10 princípios essenciais para atingirmos a tão famosa agilidade nos negócios. Esses princípios permitem que a organização tenha um caminho a se seguir e auxilie a implementação do framework. O desenvolvimento de produto, o pensamento sistêmico e a observação auxiliam nessa implementação. E sem mais delongas, vamos para o primeiro princípio Safe, que é adotar uma visão econômica. A economia ágil permite entregar os resultados com antecedência e frequência. Diferente do modelo tradicional, onde os resultados eram entregues no final do projeto, adotar uma visão de entrega antecipada amplia o valor através de feedbacks contínuos e oportunidades de alinhar a direção do produto. Sequenciar o trabalho de pequenos lotes garante um benefício máximo. Adotar uma visão econômica mantém um fluxo de valor sustentável, que requer um entendimento econômico na construção e produção de sistemas. É preciso fazer escolhas econômicas continuamente, considerar o dinheiro já gasto e viabilizar a tomada de decisão. E se apenas quiser quantificar uma coisa, quantifique o custo da não entrega ou atraso. Como vocês puderam ver na imagem, quanto mais a gente diminuir esse intervalo de entregas, tornar o nosso desenvolvimento um pouco mais curto através das sprints, através das interações, isso vai fazer que a gente consiga entregar um valor mais rápido e receber feedbacks mais rápido. O segundo princípio é aplicar o pensamento sistêmico. Eu já começo com uma frase de W. Edward Demings, que diz assim: um sistema deve ser gerenciado, ele não se gerencia sozinho. Uma abordagem holística sobre a solução desenvolvida, incorporando todos os aspectos do meio ambiente da organização, como design, desenvolvimento, implementação e manutenção. É preciso a gente entender que as soluções desenvolvidas são um sistema, bem como a organização também é um sistema. O pensamento sistêmico atribui que otimizar um componente não otimiza o sistema. Para o sistema se comportar bem, é preciso ter um entendimento de comportamento e arquitetura. Quando a gente fala sobre otimizar, precisamos entender nosso fluxo de valor e procurar tudo que impede alcançar agilidade no fluxo. Pode dizer que os atrasos são os principais problemas do processo. Então, reduzir o atraso é a maneira mais rápida de reduzir o tempo de entrega. Como vocês estão vendo na figura aí, esse é um exemplo que eu estou dando aqui de como a gente reduzir um lead time de entrega. Então vamos lá. Aplicar um pensamento sistêmico pode ser traduzido nas palavras de Taiichi Ohno, criador do sistema Toyota de produção. Ele diz o seguinte: tudo que estamos fazendo é analisar a linha do tempo, desde quando o cliente nos faz um pedido até quando coletamos o dinheiro. E estamos reduzindo a linha do tempo com a redução dos desperdícios que não entregam valor algum. E o terceiro princípio é presumir a variabilidade e preservar as opções. Não é possível a gente conhecer tudo no início. Pensando nisso, é necessário que os requisitos possam ser flexíveis para realizarmos escolhas econômicas de design. Além disso, precisamos identificar várias opções de design e determinar pontos de aprendizagem para irmos limitando o nosso funil de opções. Essa estratégia tem mais efeito do que planejar um único ponto e ter que fazer diversas alterações ao final do projeto. Alterações estas que poderiam ser identificadas anteriormente, como os pontos de aprendizagem. O quarto, criar integralmente com ciclos de aprendizagem rápidos. Manter o desenvolvimento do produto em ciclos curtos permite um feedback rápido do cliente e mitigação de riscos. Já falei um pouquinho isso antes. Este princípio facilita o teste e validação do produto em lotes rápidos e curtos, direcionando se o produto está no caminho certo ou quando devemos pivotar. O feedback rápido acelera o conhecimento e melhora a eficiência da aprendizagem, diminuindo assim o tempo entre ação e efeito.
Os ciclos curtos permitem uma integração entre os pontos de melhoria e identificação de problemas. Uma ferramenta utilizada neste princípio é o PDCA, tão conhecida aí no gerenciamento de projetos. Quinto princípio, basear marcos na avaliação objetiva do sistema funcionando. Analistas, engenheiros, arquitetos, designers e outros trabalham em conjunto para entregar soluções e serviço. Basear em marcos em fases não prova que aquele marco atingido no projeto está caminhando para o sucesso. O problema dos marcos de fase é que estes forçam a tomada de decisão com muita antecedência, além de presumir que a proposta inicial é a prova de falhas e não ocorrerão mudanças. Acompanhar o progresso do projeto com estes marcos tradicionais retarda o feedback de pontos de aprendizagem. Quando a gente fala de marcos de fase aqui, é aquele famoso milestone que você coloca naquele seu cronograma e pontua essa data aqui fechou o design, essa data aqui fechou o desenvolvimento. Isso não quer dizer nada, não significa que naquela data realmente aquilo vai estar concluído. Por quê? Porque a gente não consegue fazer um acompanhamento real do que está acontecendo no projeto. E por mais que você dê o cheque dizendo a fase de design está concluída, também não ajuda muita coisa, porque você ainda não recebeu o feedback do cliente. Você apenas está arquitetando uma coisa que você pensou da sua cabeça ou a cabeça da equipe. Então a proposta aqui do SAFe é diferente. Vamos lá? A proposta do SAFe é fazer os marcos de objetivo. Estes são orquestrados para entregar métricas de progresso do objetivo do produto ou processo, facilitando a aprendizagem e permitindo ajustes contínuos e econômicos para a solução ou projeto. Os marcos de objetivo permitem transparência e assertividade no final de cada marco, pois os objetivos foram atendidos, validados e entregaram valor. E o que muda aqui para o marco de objetivo? O marco de objetivo é como se fosse um objetivo da sprint ou um objetivo da interação aqui no SAFe, claro. Quando você tem um objetivo, exemplo, criar um carrinho de compras para o site XPTO. Então você tem aquele objetivo na sprint. Então quando você termina a interação de todo o processo, você sabe que aquele objetivo vai ser validado pelo PO, validado pelo cliente e vai ser utilizável. Então quer dizer o quê? Que aquilo realmente funciona e é realmente um marco de progresso. Sexto, visualizar e limitar o WIP. Reduzir os tamanhos do pacote e gerenciar o tamanho das filas. Para quem não sabe, o WIP é o Work in Progress. Vamos lá. Transparência do trabalho vem através de uma visualização clara e consciente do fluxo e o WIP, o Work in Progress, que se refere a todo o trabalho em progresso desde a entrada no backlog até a aceitação do solicitante. Precisamos visualizar de forma clara para impedir que existem grandes filas em uma única etapa. Exemplo, se identificarmos filas na etapa de teste, precisamos alocar mais pessoas para essa etapa e com isso não atrasar nosso processo. Exemplo, se a gente começar a identificar muita fila na etapa de teste, a gente precisa dar uma olhada e ver por que essa fila está grande. Se é problema no desenvolvimento, se é problema apenas no teste, se o requisito não foi bem definido. Então a gente precisa entender o que acontece nessas filas. Um outro ponto importante é reduzir o tamanho do trabalho. O SAFe entende que pacotes de trabalho menores são mais ágeis e de fácil entendimento dos envolvidos. Com isso, geramos valor mais rápido. Um pacote de trabalho ideal é aquele que tem um custo total mais baixo e esforço de transição menor. Os benefícios de reduzir o tamanho do pacote são aumentar a previsibilidade, acelera o feedback e reduz o trabalho e diminui os custos. Partindo do mesmo princípio, filas menores tornam o processo bem mais rápido e filas maiores aumentam o nosso lead time, risco e a variabilidade do produto. Sétimo, aplicar cadência e sincronizar entre domínios. Aplicar cadência cria previsibilidade e mantém um ritmo no desenvolvimento. Essa cadência e ritmo permitem realizar uma sincronização das equipes e produto, fornecendo um planejamento de alta fidelidade. Cadência sem sincronização não é suficiente. Precisamos manter os dois processos andando juntos para ganhar agilidade e alinhamento entre as equipes e entregas. Controlar isso permite que o projeto ganhe previsibilidade a partir das entregas, aquelas demos, como a gente está vendo aí na imagem. Esse processo ajuda a cadência e a sincronização.
8. Liberar a motivação intrínseca dos trabalhadores do conhecimento. Era um termo que eu não conhecia como trabalhador do conhecimento e achei super legal. Para falar o que são trabalhadores do conhecimento, eu trouxe aqui a frase do mestre Peter Drucker. Trabalhadores do conhecimento são aqueles que sabem mais sobre o trabalho que realizam do que os próprios chefes. Trabalhadores do conhecimento são os mais qualificados para tomarem decisões de como realizar suas tarefas. Estes devem ser ouvidos e respeitados pelos líderes e executivos. Eles são autônomos, se gerenciam sozinhos e atividades de inovação contínua fazem parte das tarefas do seu trabalho. Veja, esses trabalhadores eles não ficam esperando o chefe mandar, ou essas atividades de inovação não partem de alguma atividade por fora. Eles mesmos olhando o produto e olhando todo o cenário e essa participação junto com o cliente entende o que pode gerar mais inovação para aquele produto. A motivação intrínseca dos trabalhadores é liberada de 3 formas. Autonomia, que é o desejo de ser autodirigido, ter o controle de suas tarefas, como fazê-las e com quem trabalhar. Estes não precisam ser mandados, como eu disse acima. São proativos e sabem o que fazer. O segundo, domínio, é o desejo de sempre melhorar naquilo em que trabalha, as habilidades técnicas e pessoas com o time. O terceiro, e talvez mais importante, o propósito, que é o desejo de fazer algo que tenha sentido para si e seja importante. Vou deixar aqui o link na descrição do livro Motivação 3.0 do Daniel Pink, que é um livro excelente. Eu li recentemente esse livro aí e foi muito bom mesmo para quem é líder e para quem quer ser um líder. E ele aborda bastante sobre aspectos de motivar a equipe e motivar seus liderados. Princípio 9. Descentralizar a tomada de decisão. Descentralizar a tomada de decisão permite que as decisões sejam tomadas pela equipe, pessoas que têm autoridade no assunto e estão mais perto de onde o trabalho acontece. Muitas vezes são mais aptas para tomar decisões referentes à arquitetura, linguagens e etc. O SAFe recomenda que utilize um framework que possibilite a tomada de decisões. Com isto, estes estão munidos de informações para tomarem decisões assertivas. Os objetivos devem ser claros para facilitar para onde o programa deve ir e auxiliar a tomada de decisões. Um ponto importante, existem decisões que não podem ser delegadas. Essas decisões normalmente envolvem custos, um planejamento de longo prazo ou atividades que não vão mudar frequentemente. E o último princípio, organizar com base no valor. Lembra quando a gente falou um pouco sobre o segundo sistema operacional do SAFe? Vamos entender mais um pouco agora. Normalmente, as empresas são organizadas em silos, como negócios, software, hardware, teste, etc. O que permite atrasos, perda de cooperação e dificulta a comunicação. Quem trabalha em grandes empresas sabe como é difícil você conseguir alguma coisa com outra equipe. Às vezes através de chamado, através de e-mail, não sei como é aí na sua empresa, mas é complicado quando você precisa de uma atividade externa da sua equipe. Sempre atrasa mesmo. Organizar com base em cadeias de valor permite elaborar equipes que consigam realizar atividades que vão desde o reconhecimento da oportunidade até a liberação, passando pelas etapas do fluxo que é responsável por entregar um novo incremento de valor. Quando escalamos o valor, ele é distribuído fluindo além dos limites da organização. Identificar as cadeias de valor possibilita a criação de um ou mais Agile Release Trains, o nosso ART. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso mais à frente, como criar esses ARTs, como gerenciar e como funcionam. Desta forma, podemos organizar e regularizar os ARTs com um fluxo de valor em times ágeis, com base no fluxo, formando assim um segundo sistema operacional. Esse modelo é muito mais adaptável e flexível para mudanças rápidas do mercado. Bom, se você quer entender um pouquinho o que é esse segundo sistema com base em cadeia de valor e fluxo, pensa assim, tudo que é necessário para o seu cliente, ou para o seu produto, ou para o seu serviço acontecer, tem que depender de uma equipe, seja ela uma equipe pequena de uma interação ou uma equipe escalável com o SAFe. Tudo isso deve fazer parte de um ciclo de valor, um fluxo de valor.
Então você precisa ter toda uma equipe preparada para entregar um determinado produto. Exemplo, você faz evento, aí onde você trabalha, eu trabalho fazendo evento. E aqui em evento a gente tem uma equipe de capacitação, a gente tem uma equipe que faz a busca dos palestrantes, a gente tem uma equipe que dá o treinamento, a gente tem uma equipe de marketing para divulgar. Então, cada equipe dessa você tem que ficar abrindo chamado, mandando e-mail, fazendo todo o trabalho bem maçante para poder entregar o valor. Quando você trabalha com ciclo de valor, você traz uma pessoa de cada equipe, que é vital, e monta uma equipe multifuncional. E essa equipe ela vai conseguir prover tudo que é necessário para gerar esse evento. Bom, agora você conheceu todos os 10 princípios do SAFe que norteiam como funciona esse framework. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá! Pessoal, apenas fazendo um aviso importante. Todo esse material que eu estou falando com vocês aqui existe lá no site. Tem uma série de artigos falando sobre o SAFe e eu estou pensando aqui em criar um simulado para ajudar vocês aí na prova. Então, ó, o link está na descrição do vídeo. Acessa lá o site que você vai ter todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês.